filosofia é uma ciência que tem como objetivo de compreender e explorar questões sobre a existência, conhecimentos, valores, razão e a natureza da realidade. Ela utiliza da razão, pensamentos e raciocínio lógico para questionar diversas questões. A filosofia não se limita a fornecer respostas definitivas, mas busca estimular o pensamento crítico e promover compreensão mais profunda do mundo. Ela está sempre em um processo de mudança devido aos questionamentos trazidos pela própria ciência. O direito é um sistema complexo e dinâmico que estabelece normas, regras para regular o comportamento humano em uma sociedade. Segundo Hans Kelsen, o direito é uma ordem de conduta humana, ou seja, é um conjunto de normas. Sobre a filosofia geral e a filosofia do direito, podemos dizer que a filosofia, de um modo geral, trata questões amplas de conhecimento, existência e realidade. Já a filosofia do direito é uma vertente da filosofia voltada para reflexões do mundo jurídico. Os tópicos mais importantes estudados pela filosofia do direito são ética jurídica, direitos humanos, direito e moral, interpretação e aplicação das normas jurídicas. Um ponto muito importante no nosso trabalho é a importância da filosofia ser zetética no direito. Com base no livro Introdução ao Estudo do Direito, do professor Tércio Sampaio, argumentamos no nosso trabalho que é importante que haja uma visão questionadora, ou seja, zetética, e não só dogmática no direito. A filosofia do direito teve suas origens na Grécia Antiga, onde filósofos clássicos como Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a refletir sobre questões de justiça, moral e a relação do indivíduo com a sociedade. Sócrates, por meio do diálogo, instigou discussões sobre a natureza da virtude e a obrigação de obedecer leis. Platão explorou conceitos de justiça, modo de governo e a estrutura ideal da sociedade. Aristóteles examinou a ética, a política e a organização social. Essas contribuições foram muito importantes para a reflexão filosófica do direito e da moral. A partir dos séculos XVIII e XIX, a filosofia do direito começou a ganhar mais destaque, com contribuições de Kant e Hegel. Kant acreditava em uma verdade absoluta. Hegel, por sua vez, acreditava na importância do desenvolvimento histórico, processo de mudança para Hegel através da dialética. Hegel acreditava que a sociedade vai se transformando e abrindo espaço para novos pensamentos na criação e interpretação de leis. O conceito dialético de Hegel tem 3 pontos: a tese, a antítese e a síntese. A tese é um conceito ou uma ideia. A antítese é uma ideia ou um conceito contrário à tese. Com a contribuição das duas, surge a síntese. Esse conceito relacionado com a filosofia do direito ocorre nas mudanças no sistema jurídico. Essas mudanças, elas são realizadas sempre através de um debate democrático, com conflitos de ideias, contradições de uma tese, uma antítese e, no fim, uma síntese, uma decisão. Uso dos conceitos de direito e moral em um caso concreto. O direito e a moral têm uma relação complexa e que já vem sendo debatida há muito tempo pela filosofia do direito.
Enquanto o direito ele tem normas e regras que regulam a vida em sociedade, a moral é baseada nos princípios de certo e errado. Porém, esses princípios são muito individuais e são baseados em questões pessoais, éticas e culturais. Apesar de ambos, moral e direito, buscarem a justiça e o bem comum, algumas leis parecem moralmente questionáveis para algumas pessoas. E algumas questões morais podem levar as pessoas a desobedecer às leis. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o caso concreto de um furto famélico. O caso abordado é sobre Angélica Aparecida Souza Teodoro, uma empregada doméstica que furtou um pote de margarina de R$ 3,20. Este pote de margarina levou Angélica a receber a pena de 4 anos em regime semiaberto. Em relação ao olhar zetético, o doutrinador questionaria a sanção, levando em conta os fatos, a proporcionalidade da pena e o ato da mulher condenada. Já na visão dogmática, seria mais objetivo e direto, levando em conta a doutrina e as jurisprudências. Em muitas sociedades, o furto é considerado moralmente incorreto, porque fere a propriedade alheia e também o direito individual. Entretanto, é importante olharmos para algo que é moralmente desprezível, mas entendermos que não é bem assim. Porque quando olhamos apenas o fato do furto, realmente não é uma coisa correta. Mas quando entendemos o contexto do porquê esse furto foi feito, podemos perceber que é uma questão de sobrevivência. É um furto onde a pessoa não tinha mais alternativas. E é exatamente por isso que a filosofia do direito é tão importante, para questionar toda essa questão por trás de uma situação. Então, quando nós olhamos para essa situação específica, nós percebemos a importância do direito não ser algo automático. Se o direito não leva em consideração as questões humanas, ele simplesmente aplica penas, sem se basear no porquê ocorreu aquele crime, no como ocorreu aquele crime. Então, a coisa mais importante que a filosofia nos traz é isso, é um olhar mais amplo. Ela preenche as lacunas que o direito deixa, pois nós temos que pensar exatamente nisso. O que levou a pessoa a cometer o crime? Como isso aconteceu? Em que contexto essa pessoa vive? Somente através da argumentação filosófica podemos fundamentar princípios éticos para poder responder perguntas como o que é certo, o que é errado. E graças a Sócrates e o seu método maiêutico de dar a luz ao conhecimento, se questionar, criamos uma base sólida para a filosofia do direito. Então, eu gostaria de continuar dizendo que moral e direito caminham juntos. Direito e moral são conceitos essenciais para a vida em comunidade. São eles que estabelecem comportamentos e obrigações. E graças a eles podemos ter uma vida em comunidade com foco no bem comum. Por fim, podemos concluir que a filosofia do direito é extremamente importante tanto para os estudantes de direito quanto para os profissionais da área, pois ela traz uma reflexão sobre princípios morais, éticos, sobre regras, leis, condutas e, por fim, em busca de uma sociedade mais justa.